Olá, tudo bem? Eu sou a professora Josiane e hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre mecânica. Se você está começando a estudar mecânica, você vai precisar ter noção de alguns conhecimentos básicos a respeito da mecânica. Entre eles, precisa saber o que é movimento, repouso e referencial. Vamos começar por aí? Movimento é quando um corpo está em movimento, ou seja, sua posição está variando com o passar do tempo em relação a um referencial. O que seria referencial? Ponto de referência ou referencial é todo lugar, objeto, corpo que é usado para dizer se um outro móvel está em movimento ou não. Então, se eu quero caracterizar o movimento, eu tenho que ver se esse corpo tem a sua posição variando em relação a esse referencial. Vamos pensar um pouquinho? Por exemplo, eu tenho essas duas canetas. Se eu adotar a vermelha como sendo o referencial e a preta o móvel, e eu estiver fazendo isso aqui e eu quero saber, ela está em movimento ou em repouso? Movimento. Por quê? A posição da caneta preta foi variando com o passar do tempo em relação à caneta vermelha. Agora, se eu tenho essa situação aqui, a caneta preta está em repouso ou em movimento? Repouso. E o que caracteriza o repouso? Quando a posição de um móvel não varia em relação ao referencial com o passar do tempo. O tempo está passando e a caneta preta tem a sua posição constante em relação à vermelha. E isso poderia ser aqui assim também. Eu tenho a posição da caneta preta não variando com o passar do tempo em relação à caneta vermelha. Outra situação para a gente pensar. Quero saber se a caneta preta está em movimento ou em repouso em relação à caneta vermelha. Movimento ou repouso? Repouso, porque mesmo eu deslocando, estou deslocando as duas simultâneas. E o que caracteriza movimento ou repouso? A posição de uma não altera em relação à outra. Então, neste caso, a caneta preta está em repouso em relação à caneta vermelha. Assim que a gente começa as ideias da mecânica, entendendo o que é movimento, o que é repouso e o que é o referencial. Agora vamos pensar assim, eu quero calcular a velocidade com que a caneta preta se desloca em relação à caneta vermelha. Para mim calcular essa velocidade, eu preciso ter o conhecimento de duas grandezas físicas. Quais seriam elas? O deslocamento, ou seja, o espaço percorrido e a variação de tempo. O deslocamento, ele pode ser dado como a menor distância entre dois pontos. Como assim? Eu pego e digo assim, a caneta preta vai sair daqui e vai chegar até aqui. Essa vai ser a distância que ela percorreu e esse vai ser o deslocamento também. Agora, se ela fizesse assim, ó, aqui, aqui, aqui e parasse por aqui, qual seria o deslocamento? A distância dali até aqui. E qual foi o espaço percorrido? Cada ponto que a caneta percorreu. Então, o espaço percorrido é aquele caminho percorrido pelo móvel. E o deslocamento é a menor distância entre dois pontos. Para a gente encontrar o espaço percorrido, para a gente conceituar esse espaço percorrido, caracterizá-lo para colocar dentro de uma conta, a gente vai chamar ele de delta x. Por que x? Porque o móvel está se deslocando na horizontal. Pensando no plano cartesiano da matemática, ele está se deslocando no eixo x. Então, por isso que a gente vai usar o delta x. E o delta, ele representa a variação. E eu não adianta eu ter só o deslocamento, só o tanto que esse móvel andou. Eu preciso ter também o tempo total gasto. Como que eu vou saber o tempo total gasto? Eu vou pegar e vou olhar assim, a caneta saiu daqui, tá? Estão as duas aqui. Veio, foi até lá, veio até aqui. Eu vejo o tempo final que ela levou para chegar até aqui e o tempo inicial quando ela saiu daqui. E aí eu vou fazer o final menos o inicial. Dessa maneira eu vou encontrar o meu delta T, variação de tempo. E aí eu pego essas duas grandezas e vou colocar dentro da fórmula da velocidade.
Quando a gente vai calcular a velocidade, a gente pode ter a velocidade escalar média, que seria a distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto. E eu posso ter também a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é aquela velocidade naquele determinado instante de tempo quando o móvel está se deslocando. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter uma velocidade instantânea, aqui eu vou ter outra, aqui eu vou ter outra. Então, quando eu vou percorrer uma distância, quase sempre eu não ando com a mesma velocidade. Essa velocidade vai variando. Um exemplo, se eu saio de Pelotas e vou em direção a Porto Alegre, a distância é mais ou menos 300 quilômetros. E se eu levar até Porto Alegre 3 horas, pelo cálculo da velocidade média, eu vou fazer 300 divididos por 3, que vai dar 100 km por hora. O carro precisa andar todo o trajeto até Porto Alegre sempre a 100 km por hora? Não. Ele vai ter variações. Vai ter momentos que vai andar menos, vai ter momentos que vai andar a mais. Mas ele não vai andar sempre todo o trajeto com exatamente o mesmo movimento. Todo o trajeto exatamente com a mesma velocidade. Por isso que a gente calcula velocidade média. A velocidade média é como se fosse a média das velocidades. Vamos para o papel para entender um pouquinho melhor o como se faz essa conta. Então, velocidade escalar média. Eu preciso ter uma trajetória, que aqui eu adotei uma trajetória retilínea, não precisaria ser, mas é só porque é mais fácil de desenhar. Um ponto de partida e um ponto de chegada. Esse meu ponto de partida é o início. Aonde eu vou ter o quê? Uma posição inicial e um tempo inicial. E aqui vai ser o meu ponto de chegada, aonde eu vou ter uma posição final. E um tempo final. Agora, eu tendo a posição inicial e o tempo final, eu posso ir para a fórmula da velocidade, aonde velocidade média é igual à variação da posição divididos pela variação do tempo. E eu posso reescrever isso aqui como sendo o quê? X menos x0 e t menos t0. Por que eu posso reescrever dessa forma? Porque toda vez que eu tenho o delta representa a variação. E como a gente encontra a variação? Eu faço o final menos o inicial. Então, delta x vai ser x final menos x inicial. O delta t vai ser o t final menos o t inicial. Ao final, a gente nunca põe um índicezinho aqui embaixo. Eu deixo só a letra em si. E o inicial, eu ponho essa bolinha. Eu posso me referir a essa bolinha como sendo o ponto O, de origem, ou como sendo o ponto 0, tá? Tanto faz eu pensar em ponto 0 ou ponto O, dá no mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores. Então, velocidade média vai ser a posição final. Qual a posição final? 30. Então, vai ser 30 menos a posição inicial, que é 0, menos 0, divididos pelo tempo final, que é 5, menos o tempo inicial, que é 0. Isso aqui vai dar 30 menos 0, 30, 5 menos 0, 5. 30 divididos por 5, 6. 6 o quê? Se aqui o meu espaço percorrido está em metros e o meu tempo está em segundos, vai ser 6 metros por segundo. Se o meu espaço percorrido tivesse em quilômetros e o tempo tivesse em horas, seria quilômetros por hora. Se em algum dos casos aparecesse minutos, a gente precisaria transformar esses minutos para horas ou então segundos. Aí dependeria do que eu tinha ali para posição, se tinha metros ou quilômetros. Então, da parte inicial de mecânica para o cálculo de velocidade média,
É isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem embaixo aqui no vídeo, que eu posso fazer um outro vídeo respondendo essas dúvidas de vocês. Se inscrevam aqui no canal para ajudar na divulgação, divulguem com os colegas de vocês, noções básicas de física, vocês vão ter sempre por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!